E aí, aqui quem fala é o Burian. E bora continuar com a nossa leitura. Deixa eu até tirar o fone aqui, porque eu tava gravando o react, né? Então, no capítulo passado, ele tinha matado a larva, né? Já tá aqui, ó, nas primeiras palavras aí. Então, bora continuar, capítulo 5, e é sobre isso. Você matou uma besta adormecida, larva do rei da montanha. Sunny caiu de joelhos, sem fôlego. Seu corpo todo parecia ter passado por um moedor de carne. Mesmo grandes quantidades de adrenalina não conseguiam levar toda a dor e exaustão. E ainda assim, ela estava exaltante. A satisfação de matar a larva era tão imensa que ele até se esqueceu de ficar desapontado por não receber uma memória. O item especial ligado à essência de um habitante do Reino dos Sonhos, que às vezes era concedido pelo feitiço aos despertos triunfantes. Então ele só queria ganhar uma recompensa, né, por matar a larva, mas não ganhou nada. Ele ganhou a vida, né? Uma espada mágica ou uma armadura seriam úteis agora mesmo. Droga. Ele até aceitaria um casaco quente. 3 segundos. Você pode descansar por mais 3 segundos, pensou Sunny. Mano, antes de ele pensar isso, já passou 3 segundos, cara. Afinal, o pesadelo estava longe de acabar. Alguns momentos depois, ele se esforçou a voltar a si e olhou ao redor, tentando avaliar a situação. A larva estava morta, o que era ótimo. No entanto, ele ainda estava amarrado a ela pela maldita corrente. O escravo traiçoeiro e o estudioso, ambos pálidos com a morte, estavam ocupados desemaranhando para comprar pelo menos um pouco de liberdade de movimento para os três. Mais longe, corpos rasgados e pedaços de carne estavam espalhados pelo chão. Muitos escravos foram mortos, alguns conseguiram de alguma forma escapar e agora estavam fugindo. Cara, mas fugir desse lugar que eles estão vai acabar morrendo de frio de qualquer jeito, de um jeito ou de outro, né? Idiota, eles estão se condenando, exatamente. A corrente, como se descobriu, em algum momento foi quebrado em duas. Foi por isso que de repente afrouxou, quando Sunny estava sendo arrastado pela massa de escravos em pânico. E se seus grilhões tivessem um mecanismo de travamento menos sofisticado, ele poderia tentar se libertar agora. No entanto, cada par estava preso a um elo específico. Sem desbloqueá-los, ninguém ia a lugar nenhum. Mano, não sei o que é pior, passar por tudo isso ou passar por tudo isso preso ainda, né, mano? Não, pera, é óbvio que eu sei qual que é o pior. Ele tá preso. Não é isso que eu falei. O tirano, o rei da montanha, presumivelmente estava escondido da vista pelo brilho intenso da fogueira. No entanto, Sunny podia sentir seus movimentos devido aos tremores sutis que se espalhavam pelas pedras, bem como aos gritos desesperados daqueles escravos que ainda estavam para aparecer. Também se ouviam alguns rugidos irritados, indicando que alguns dos soldados ainda estavam vivos, lutando desesperadamente para afastar a monstruosidade. O que mais chamou sua atenção, no entanto, foi o fato de que vários dos corpos mutilados estavam começando a se mover. Mais larvas? Seus olhos se arregalaram. Mano, isso é muito quebrado. Pensa se, tipo, eles perderam 10. É 10 monstros a mais que eles tiveram que matar. Tem que matar. Um após o outro, mais 4 cadáveres se ergueram lentamente. Cada criatura parecia tão repugnante quanto a primeira. E não menos mortal. O mais próximo estava a poucos metros de distância de Sunny. Maldição, ele pensou. E então, fracamente, eu quero acordar. Agora não adianta mais, amigão, não tem como acordar. Eu acho que é até matar o monstro, né, deve ser. Eu acho que é isso pra acabar o pesadelo. Enquanto um estranho estalo encheu o ar, uma das criaturas virou a cabeça na direção dos 3 escravos e rangeram os dentes. Shift, a tecla. Não tinha falado o nome dele, tinha? Caiu de bunda no chão, murmurando uma oração, enquanto Eschola
simplesmente congelou no lugar. Os olhos de Sunny se moveram pelo chão, procurando algo para usar como arma, mas não havia nada que ele pudesse usar. Cheio de veneno, ele simplesmente enrolou uma parte da corrente em torno dos nós, dos dedos e ergueu os punhos. Venha, seu bastardo! A larva avançou com uma velocidade incrível em uma enxurrada de garras, presas e terror. Sunny teve menos de um segundo para reagir. No entanto, antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, uma figura ágil passou por ele e uma espada afiada piscou no ar. A criatura, decapitada com um único golpe, caiu sem graça no chão. Sunny piscou. O que foi isso? Aturdido, ele virou lentamente a cabeça e olhou para sua esquerda. De pé ali, com uma expressão valente, estava o jovem e bonito soldado que havia lhe oferecido água. Ele parecia calmo e tranquilo, se um pouco sombrio, sei lá. Não havia uma gota de sujeira ou sangue em sua armadura de couro. Ele é incrível, pensou Sunny antes de se pegar. Poser, quero dizer, ele é um poser. Com um breve aceno, o soldado avançou para enfrentar as 3 larvas restantes, mas depois de dar alguns passos, ele de repente se virou e olhou longamente para Sunny. Então, com um movimento rápido, o jovem guerreiro pegou algo em seu cinto e jogou para Sunny. Salve-se! Com isso, ele partiu para lutar contra os monstros. Sunny reflexivamente pegou o objeto e assistiu o soldado ir embora. Então abaixou o olhar e estudou a coisa firmemente em sua mão. Era um haste de ferro curto e estreita, com uma curva reta na ponta. Uma chave. É uma chave. Seu coração começou a bater mais rápido. É a chave para as algemas. Com o último olhar para a batalha feroz começando entre o jovem soldado e as larvas, Sunny caiu de joelhos e começou a manobrar as algemas, tentando colocar sua mão em posição adequada para inserir a chave. Levou algumas tentativas para entender como a fechadura desconhecida funcionava, mas então, finalmente, houve um clique satisfatório e ele ficou de repente livre. O vento frio acariciou seus pulsos ensanguentados. Sunny os esfregou e sorriu com um brilho sombrio nos olhos. Agora é só agora é só esperar. Eu já ouvi muito essa frase, mano. Por um momento, visões de violência e vingança encheram sua cabeça. Garoto, aqui, Shift estava agitando as mãos no ar, tentando chamar a atenção de Sunny. Por um momento, Sunny considerou deixá-lo morrer, mas decidiu contra isso. Havia força na união. É mais fácil sobreviver, né, tendo mais gente, ainda mais que tem bastante monstro por aí. Além disso, apesar das ameaças anteriores de Shift em matá-lo e sua geral desagradabilidade, Sunny se sentiria mal em deixar um companheiro escravo acorrentado, especialmente já que libertá-lo não custaria nada. Ele correu até os outros 2 escravos e rapidamente destravou suas correntes. Assim que Shift estava livre, ele empurrou Sunny e fez uma pequena dança, indo como um maníaco. O cara é louco, né, mano? É mal agradecido ainda, empurrou o cara que salvou ele. Ah, livre, finalmente. Os deuses devem estar sorrindo para nós. Esse não é o nome dele, né? Eu acho que só não foi traduzido. Ou da outra vez que falava que ele era o estudioso, era a tradução do nome do cara já. Não faço ideia, mas eu vou chamar ele de estudioso. Era estudioso, né? Estudioso. Era mais reservado. Ele apertou o ombro de Sunny em gratidão e sorriu francamente, lançando um olhar tenso na direção da luta que se desenrolava. 2 dos 3 vermes já estavam mortos, o terceiro faltava um braço, mas ainda tentava despedaçar seu oponente. O jovem soldado dançava ao seu redor, movendo-se contra a graciosa fluidez de um guerreiro nato. Eu falei contra? É movendo-se com, não contra, só falei, eu já esqueci como eu li.
O que vocês estão esperando? Corram! Shift se moveu para correr, mas foi impedido por estudioso. Não, fica estranho falar isso agora. Droga, fica mudando o jeito de chamar os personagens. Meu amigo, eu gostaria de... Se você quiser... calma aí que tá batendo a porta aqui, rapidinho. Se você falar, aconselho novamente, juro pelos deuses que vou abrir sua cabeça. Os dois escravos se olharam com animosidade aberta. Um momento depois, o estudioso abaixou os olhos e suspirou. Se corremos agora, certamente morreremos. Por quê? O escravo mais velho simplesmente apontou para a grande fogueira. Porque sem aquela fogueira, nós vamos congelar até a morte antes que a noite termine. Até o sol nascer, fugir é suicídio. Sunny não disse nada, sabendo que o estudioso estava certo. Na verdade, ele percebeu isso logo depois de estrangular a larva. Não importa o quão terrível seja o rei da montanha, a fogueira ainda era sua única linha de vida desse inferno congelante. Era exatamente o que o escravo de ombros largos, que descansa em paz, havia dito. Não havia necessidade de alguém matá-los, porque a própria montanha faria isso se tivesse a chance. E daí, eu prefiro congelar até a morte do que ser comido por aquele monstro. Sem mencionar, transformar em uma daquelas coisas. Aí que tá, mano. Fugir é morte certa praticamente, né? Ficar e lutar tem uma pequena chance, mesmo que mínima, de sobreviver. Mas ambas são horríveis ainda. Shift estava fingindo ser corajoso, mas não havia convicção em sua voz. Ele olhou para a escuridão que cercava a plataforma de pedra e tremia antes de dar um pequeno passo para trás. Neste ponto, a terceira larva já estava morta há muito tempo, e o jovem soldado não estava em lugar algum. Ele provavelmente foi se juntar à luta do outro lado da fogueira, deixando os três escravos sozinhos na parte da montanha da plataforma de pedra. Caramba, que fogueira é essa que eles não conseguem ver em outro lado? Fogueira grande? O estudioso limpou a garganta. O monstro pode ter sido saciado com aquele que já morreu. Aqueles que já morreram. Pode ter sido derrotado ou expulso pelos imperiais. Em qualquer caso, se ficarmos aqui, temos uma chance de sobreviver, pois mais pequena que seja, mas se fugirmos, nosso destino será certo. Foi exatamente o que eu falei, a chance de sobreviver é mínima aí, mas ainda tem chance, né? Então, o que faremos? Ao contrário do estudioso, Sunny tinha certeza de que o rei da montanha não ficaria satisfeito em matar apenas a maioria dos escravos. Ele também não acreditava que um bando de mortais seria capaz de derrotá-lo de fato. Mesmo que não fossem pessoas normais, mas desperto, uma luta contra um tirano não era algo que se pudesse sobreviver facilmente. Quanto mais vencer. Mas se ele quisesse viver, tinha que se livrar daquela coisa de alguma forma. Vamos dar uma olhada. Shift olhou para ele como se estivesse vendo um lunático. Você está louco? Quer se aproximar daquela besta? Sunny olhou para ele sem expressão, deu de ombros e seguiu na direção do monstro em fúria. Cara, não tem o que fazer, né, mano? Ele tem que aproveitar que tem alguns soldados vivos e tentar se juntarem para derrotar o monstro. Ou pelo menos fazer o monstro fugir, né, mano? Eu acho que é a única escolha que ele tem aí. Bora lá, capítulo 6. Sunny estava indo enfrentar uma criatura pesadelo. E não uma criatura qualquer, mas uma de quinta categoria. Um temido e assustador tirano. As chances de sobrevivência eram tão baixas que qualquer pessoa riria na sua cara se ele sugerisse tentar lutar contra ela. A menos que fosse um desperto 2 ou 3 níveis acima da criatura, é claro. Meu Deus, mano, tem que ser 3 níveis acima da criatura pra falar que vai derrotar ela? Eu sei que, tipo, do mesmo nível, assim, daria uma luta justa, não? O que certamente não era o caso de Sunny. E ainda assim, ele tinha que lidar com esse rei da montanha de qualquer forma para evitar uma morte ainda mais miserável. O grau ridículo em que as probabilidades estavam contra ele desde o início dessa execução adiada
já havia ficado cansativo há muito tempo. O grau? O grão? O quão ridículo, sei lá. Então ele não tinha mais energia para pensar sobre isso. O que havia para temer, afinal? Ele já estava tão bom quanto morto. Não é como se ele pudesse ficar ainda mais morto. Vai saber, né? Ele vai morrer 2 vezes, pô. Ele vai morrer, se transformar em monstro e alguém vai matar ele de novo. Então por que se preocupar? Do outro lado do fogo, as coisas estavam indo de mal a pior. A maioria dos escravos já estava morto. Alguns soldados ainda estavam tentando desesperadamente lutar contra o monstro. Mas estava claro que não iriam durar muito. Bem na frente dos olhos de Sunny, o tirano pegou um escravo morto, arrastando a corrente com ele. E abriu sua boca aterrorizante bem aberta com uma mordida esmagadora. O corpo do escravo foi rasgado ao meio, deixando apenas tocos ensanguentados dentro das algemas. Os 5 olhos leitosos e indiferentes do Rei da Montanha olharam para o horizonte enquanto mastigava correntes de sangue e escorrendo pelo queixo. Vendo que os braços superiores da criatura estavam ocupados, um dos soldados gritou e avançou, empunhando sua longa lança. Sem virar a cabeça, o tirano estendeu um de seus braços inferiores menores, pegou a cabeça do soldado em uma pegada de ferro e apertou, esmagando o crânio do pobre homem com uma bolha de sabão. Um momento depois, o corpo sem cabeça foi jogado sobre o penhasco e desapareceu no abismo abaixo. Pelo menos jogou fora o corpo, não vai se transformar em monstro, né? Mas pensa, mano, você motivado ali lutar pra sobreviver e ver uma cena dessa do seu companheiro. Shift se curvou, vomitando tudo que tinha no estômago. Então ele se levantou, vacilante, e encarou o Sunny. E agora? Nós já demos uma olhada. E agora? Sunny não respondeu, observando pensativamente o tirano com a cabeça ligeiramente inclinada para o lado. Shift o encarou por mais um tempo, depois virou para o estudioso. Estou te dizendo, velho, o garoto está doente da cabeça. Como diabos ele consegue ficar tão calmo? Shhh, fale mais baixo, tolo. O sangue saiu do rosto de Shift enquanto ele se deu um tapa. Cobrindo a boca com as 2 mãos, ele lançou um olhar temeroso na direção do tirano. Felizmente, a abominação estava ocupada demais se alimentando dos escravos. Aqueles que tiveram sorte o suficiente de já estarem mortos e os azarados que ainda estavam vivos. Para prestar atenção nele, Shift exalou lentamente. Sunny estava ocupado pensando, avaliando suas chances de sobrevivência. Como me livrar daquilo? Ele não tinha poder especial. Ele não tinha nenhum poder especial. Nenhum exército pronto para enterrar o tirano sobre uma montanha de corpos. Ele nem sequer tinha uma arma para, ao menos, arranhar o maldito bastardo. Eu fico chamando o bicho de bastardo já, eu acho que é a 3ª vez que ele fala isso. Pensa nisso. Sunny moveu o olhar e olhou além da criatura, para a escuridão infinita do céu sem lua, enquanto observava a noite. Um brilho intenso riscou o ar e colidiu com os 2 braços do tirano, explodindo em uma chuva de faísca. O jovem soldado, o heróico libertador de Sunny, havia acabado de arremessar um pedaço de madeira em chamas no monstro, e agora erguia a espada desafiadoramente. Enfrenta-me, diabo. Mano, é impossível, mano. O cara é simplesmente um herói, né, mano? O cara parece bonito, forte, confiante. Loucura. Uma distração é exatamente o que eu precisava. Porque não havia como Sunny matar o Rei da Montanha com suas próprias mãos. Ele havia decidido recorrer a alguma ajuda. Um humano não seria capaz. Então, em vez disso, ele planejava usar uma força da natureza. Que vai tentar arremessar, tacar o gigante pra montanha, pra cair da montanha? Mas como ele faria isso? Já que não posso... já que não posso fazê-lo com as minhas próprias mãos, vamos fazer a gravidade fazer isso por mim. Mas ainda não é fácil atacar a criatura, né? Ele estava no meio de pensar sobre os detalhes do plano,
quando a tolice e bravata do jovem herói apresentou uma oportunidade. Agora tudo dependia de quanto tempo o idiota pomposo conseguiria ficar vivo. Mano, por que o Sunny não gosta do cara? Só porque o cara tá comandando, tipo, levando os escravos e ele é um escravo? Porque o cara parecia de boa, né, até agora. Venha comigo, disse Sunny, enquanto corria em direção à extremidade distante da plataforma de pedra, onde o pesado vagão estava perigosamente perto da borda do penhasco. Ele vai usar isso para fazer a criatura cair, né? Shift Shift e o estudioso trocaram um olhar duvidoso, mas então seguiram, talvez confundindo sua calma com confiança, ou talvez com inspiração divina. Afinal, era um fato amplamente conhecido que pessoas loucas muitas vezes eram favorecidas pelos deuses. É que o Sunny fica calmo, né? Ele não fica desesperado e não demonstra o medo que ele tá sentindo. Então, facilmente passa por confiança isso. Atrás deles, Hiro. Ó. Hiro é o soldado, né, que tá lutando com o monstro. Do nada, na leitura tá atacando o nome das pessoas ou mudou a tradução. Eu não sei se falava herói ou algo do tipo antes. Nunca tinha falado sobre o soldado dessa forma. Atrás dele, Hiro habilmente desviou das garras do tirano, cortando-o com a espada. A borda afiada deslizou ineficazmente pela pele suja, não deixando sequer um arranhão na criatura. No segundo seguinte, o tirano se moveu com uma velocidade assustadora, lançando todas as suas 4 mãos na direção de seu novo e irritante inimigo. Mas Sunny não tinha como saber. Ele estava correndo com toda a sua velocidade, aproximando-se cada vez mais do vagão. Chegando lá, olhou rapidamente ao redor, verificando se havia alguma larva por perto, e se moveu para as rodas traseiras. O vagão estava deixado na extremidade superior da plataforma de pedra, onde estreitava e voltava para a estrada. Estava virado de lado para bloquear o vento, com a frente voltada para as paredes da montanha e as costas voltadas para o penhasco. Havia 2 grandes cunhas de madeira colocadas sob as rodas traseiras para impedir que o vagão rolasse para trás. Sunny se virou para seus companheiros e apontou para as cunhas. Quando eu falar, removam ambas, então empurrem, entenderam? Não, o quê? Por quê? Shift olhou para eles com uma expressão estupefata no rosto. O estudioso apenas olhou para as cunhas e depois para o tirano. Hiro, milagrosamente, ainda estava vivo. Ele estava tecendo entre as pernas da criatura, sempre e apenas meio segundo de ser completamente aviscerado. De vez em quando, sua espada piscava no ar, mas em vão. A pele do rei da montanha era muito grossa e sua carne muito resistente para ser prejudicada por armas comuns. Havia um leve sinal de apreensão no rosto do jovem guerreiro. Todos os outros soldados, pelo que Sunny podia ver, já estavam mortos. Então, ele realmente precisava que aquele vivesse um pouco mais. Mano, quão forte o Hiro é. Ele tá aguentando bem, né? Tipo, não é que ele vai derrotar a criatura, mas ele tá sobrevivendo à criatura. Já é algo, não? Não morra ainda, ele pensou. Para Shift, ele simplesmente disse: você vai ver. No momento seguinte, Sunny estava correndo novamente, tentando seguir a corrente da braçadeira onde estava presa ao vagão. A coisa que ele procurava era difícil de notar, devido a todos os corpos, sangue e vísceras espalhadas pela plataforma de pedra, mas dessa vez a sorte estava ao seu lado. Pouco tempo depois, ele encontrou o que precisava: a ponta rasgada da corrente. Encontrando o conjunto mais próximo de algemas, completo com um corpo horrivelmente desfigurado de um escravo, trancado nelas, Sunny sentou-se de joelhos e começou a mexer nas chaves. Ouviu um grito abafado e, com um olhar de lado, ele percebeu que Hiro voou pelo ar, finalmente pego por um dos golpes do tirano. Incrivelmente, o jovem soldado conseguiu pousar em pé, deslizando vários metros pelas pedras.
Todos os seus membros ainda estavam no lugar. Não havia feridas terríveis em seu corpo. Sem perder tempo, Hiro rolou para a frente, pegando sua espada onde ela caiu no chão, e depois rolou novamente, dessa vez de lado, evitando por pouco um pisão pesado do pé da criatura. Cara, é jogador de Elden Ring, né? Não tem como. Vai derrotar a criatura só rolando para um lado e pro outro. Rolando? Quem diabos rola nessa situação? E por que não? Se funciona, tem que usar, né, mano? Sem mais tempo a perder, Sunny finalmente conseguiu desbloquear as algemas, abanando o corpo sem vida do escravo delas. Ele as prendeu novamente, dessa vez em volta das correntes em si, criando um laço improvisado. Agora, tudo dependia de sua determinação, coordenação, mão, olho e sorte. Sabe de tudo, então, basicamente. Voltando-se para Shift e o estudioso, que ainda estavam esperando perto do vagão, ele gritou: "Agora!" Em seguida, pegando um pedaço considerável de corrente, Sunny se levantou e encarou o tirano. Hiro lhe deu meio olhar, seus olhos fixaram-se na corrente por um momento, então rapidamente a seguiram até o vagão. Em seguida, sem mostrar nenhuma emoção, o jovem guerreiro redobrou seus esforços, desviando a atenção da criatura de Sunny. Então o Hiro já entendeu o que o Sunny tá tentando fazer, né? Pelo menos ele pensou rápido. Então ele também é inteligente? Que golpe! O cara é bonito, confiante, habilidoso e esperto. É muito desbalanceado esse universo, né, mano? Tem como não. Limpando a sua mente de todos os pensamentos desnecessários, Sunny concentrou-se no peso da corrente em suas mãos, na distância entre ele e o tirano e em seu alvo. Ué, o alvo dele não é o tirano? Não entendi. O tempo pareceu diminuir um pouco. Por favor, não erre. Juntando todas as suas forças, Sunny girou e lançou a corrente no ar, como um pescador lançando sua rede. O laço abriu-se enquanto voava, fechando-se na posição da luta entre o Hiro e o tirano. O plano de Sunny era colocar o laço no chão perto o suficiente deles, para que, assim que um dos pés do tirano caísse na armadilha, ele pudesse puxar a corrente e apertá-la em torno do tornozelo do monstro. Mas seu plano falhou espetacularmente. O que dizer, foi literalmente um espetáculo. No último momento, o rei da montanha de repente recuou, e em vez de cair no chão, o laço da corrente caiu perfeitamente em volta do seu pescoço. Um segundo depois, apertou, agindo como um laço de ferro. Mano, é que a habilidade dele envolve azar e sorte, né? Provavelmente ele teve sorte por causa da habilidade dele. Mas foi muita sorte, né? Porque eu acho que é bem melhor cair no pescoço do que no pé. Sunny congelou por um momento, sem acreditar no que via. Então, apertou os punhos, se contendo de agitá-los triunfantemente no ar. Sim, ele gritou internamente. Momentos depois, a carroça rolaria para fora do penhasco, puxando o tirano consigo. Sunny olhou para trás para se certificar e instantaneamente ficou ainda mais pálido do que já era. Shift e o estudioso conseguiram remover as cunhas debaixo das rodas da carroça e agora estavam empurrando-o desesperadamente para a beira da estrada. No entanto, a carroça estava rolando devagar, muito devagar. Muito mais devagar do que Sunny havia previsto. Não tá tendo força suficiente. Não tá rolando bem, né, as rodas para puxar a criatura. Ele se voltou para o tirano em pânico. A criatura, surpreendida com o peso repentino pressionando seu pescoço, já estava levantando as mãos para rasgar a corrente. Os olhos de Sunny se arregalaram. No segundo seguinte, Hiro chocou-se contra uma das pernas do tirano, desequilibrando-o e comprando-lhes algum tempo. Sunny já estava correndo para a carroça, xingando alto em sua mente. Alcançando-a, jogou-se sobre a madeira úmida ao lado de Shift e do estudioso, empurrando com toda a força
que lhe restava em seu corpo bastante pequeno, mas terrivelmente espancado e enormemente exausto. Coitado, mano. Olhe seu pedaço de porcaria rangente. A carroça acelerou um pouco, mas ainda estava muito lenta em chegar à beira do penhasco. Ao mesmo tempo, o tirano finalmente conseguiu pegar as correntes amarradas em volta de seu pescoço, pronto para a libertar. Agora, se eles viveriam ou não, era apenas uma questão de qual coisa aconteceria primeiro. Vamos ver. Será que é fácil rasgar a corrente? Porque senão a criatura pegou, fez isso, já era, tá livre. Enquanto isso, eles estão lá morrendo para empurrar a carroça. Mas imagino eu que vai dar certo, né, mano? É um bom plano. Mas então é isso. Pô, esses 2 capítulos foram bem mais interessantes. Imagino eu que o próximo ainda vai... Eu acho que no próximo vídeo, esses 7 e 8 capítulos vai ser a finaleira ali, né? Pra derrotar um monstro. Porque se o plano der certo, não tem muito o que a criatura fazer ali. Mas então é isso, família. Desculpa qualquer coisa aí, a forma que eu leio. Já melhora, mano. Tem 2.000 capítulos. Se até lá eu não melhorar, mano, aí eu tenho que desistir de leitura, não é mesmo? Então se vocês gostaram, se inscreve no canal, dá like e até a próxima. Falou!